brancas, inox, grandes ou compactas. O que realmente faz a diferença, porém, é o consumo de energia, algo que nem sempre aparece no design. Desde o dia 1º de janeiro, estão valendo novas regras do Inmetro para a etiquetagem de eficiência energética das geladeiras vendidas no país. Os critérios ficaram mais rigorosos e a forma de apresentar o consumo mudou. A vendedora Luíse Marinho afirma que as geladeiras de hoje em dia ajudam bastante na economia, pois vêm com o motor inverter. Na grande maioria, todos os eletrodomésticos hoje que tem motor inverter, eles são de baixo consumo. Então, o pessoal conhece mais o motor inverter do que o símbolo na etiqueta. Até pouco tempo, as geladeiras eram identificadas por categorias como A+, A2+, e até A3+. Hoje, a nova etiqueta é mais direta e trabalha com apenas 3 níveis, A, B e C. Quanto mais próximo do A, menor tende a ser o consumo de energia. A etiqueta também passou a destacar o consumo médio mensal de energia. Com essa informação, o consumidor consegue comprar geladeiras de tamanhos diferentes e ter uma noção mais clara de quanto o eletrodoméstico pode pesar no orçamento. A coordenadora de regulamentação do Inmetro, Alessandra Wendt, explica que os novos critérios tornam a avaliação mais rigorosa. Essas alterações estão baseadas na Portaria 736 de 2024 e que foram pensadas para tornar mais rigorosos os padrões de cálculo desse nível de eficiência energética, trazendo mais clareza para o consumidor no momento da compra. Com as mudanças, os modelos menos eficientes deixaram de ser comercializados. Vale ficar atento que os aparelhos fabricados até 31 de dezembro de 2025 ainda podem ser vendidos com a etiqueta antiga até o fim de 2026. Muito bom, muito obrigado. Para fechar esse Bandeirantes Acontece, a Gabriela Oliveira vai falar sobre o Instituto Inhotim. Ela fala lá de Belo Horizonte, uma programação especial. Se você não conhece a área do Inhotim, é um belo passeio, hein? Fala, Gabriela. Boa tarde, Ronald, e a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. O Instituto Inhotim Brumadinho, na Grande BH, é o único representante do Brasil na lista dos 52 lugares para conhecer em 2026, divulgada pelo jornal americano New York Times. O museu aparece na 24ª posição do ranking. Considerado um dos maiores museus a céu aberto do mundo, o Inhotim completa 20 anos de abertura ao público em 2026. Segundo o jornal, uma das poucas reclamações dos visitantes é que o espaço é grande demais para conhecer em apenas um dia. A publicação destaca que o museu terá uma programação especial de exposições com foco na identidade afro-amazônica do Brasil, reunindo obras de artistas brasileiros e indígenas, além do acervo permanente. O jornal americano também cita outros atrativos de Minas Gerais, como as igrejas barrocas e o Parque Nacional da Serra do Cipó, como bons motivos para estender a viagem pelo estado. Volto com você aí no estúdio. Muito bom. Quem não visitou, visite. É algo fantástico, mas como ela disse, né? O problema é conhecer tudo. Você precisa de mais de um dia para fazer isso com a amplitude que a área merece. Eu repito a situação da cidade de São Paulo, atualizando aqui para você. Não há nenhuma área de observação, uma área de atenção por parte da Prefeitura, do CGE, do Centro de Controle de Emergências Climáticas aqui em São Paulo. Nada que chame atenção. Então, neste momento, está tudo tranquilo. Se começar a chover mais forte, claro, você vai saber e a gente vai tentar, de alguma forma, te ajudar. Mas nenhuma área de risco neste momento. E sobre os principais caminhos na cidade de São Paulo, continua sendo um bom momento pelo sistema Anchieta Imigrantes. O trânsito é bastante intenso, reconheço, mas nada parecido com aquilo de ontem que fazia o motorista perder tempo demais para voltar a São Paulo. Está tudo tranquilo, vale a pena insistir nesse caminho agora. Termina aqui o Bandeirantes Acontece, agradecendo a sua audiência e te chamando para amanhã fazer parte mais uma vez da nossa companhia. Vem aí o Resenha, fique conosco. Acontece, volta amanhã às 3. Valeu, tchau. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje o programa é mais curto, vai terminar às 18h40, porque às 19 horas a bola vai rolar pelo Campeonato Paulista Novo Horizontino e Guarani, com a narração de Roger Williams, aqui na Rádio Bandeirantes e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então, até às 18h40, muita informação, opinião e debate aqui na Rádio Bandeirantes. E com a sua participação, fala galera de hoje. Após tropeço na estreia, você acredita em uma vitória do Guarani hoje diante do Novo Horizontino fora de casa? Opine 97102-1493 97102-1493. Você acha que Serginho fará falta no elenco da Ponte Preta em 2026? Opine 97102-1493 97102-1493. Mensagem de áudio, mensagens de texto, ambos curtos, tá? Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Após empate na estreia, Guarani visita o Novo Horizontino hoje, às 19 horas, no Jorge Ismael de Biasi, em busca da primeira vitória no Paulistão. Com a lesão de Igor Pereira, Matheus Costa deve promover uma mudança em relação ao time que iniciou a partida contra o Primavera. Com gols de Kevin e João Pires, Guarani vence o Corinthians por 2-1 e garante vaga na terceira fase da Copinha. Equipe de Jairo Blumer faz mais uma grande partida, elimina o maior campeão da competição e vai encarar o 15 de Jaú na próxima fase. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Pressão aumenta, mas Farney respalda trabalho de Matheus Costa. Pautas da Ponte Preta. Diretoria da Alvinegra acerta empréstimo de Serginho para o North Sport Clube de Minas Gerais. Além do meia, mais 2 jogadores também deixam a Macaca. O lateral direito, Brian Borges, e o volante Pedro Martins não vão vestir a camisa da Ponte Preta em 2026. A dupla já estava em Campinas
e treinando com o elenco alvinegro. Mesmo desfalcada, Ponte Preta vence a Francana nos pênaltis e se classifica para a terceira fase da Copinha. A equipe de Nenê Santana saiu atrás no placar, mas conseguiu um empate nos acréscimos da partida. Nas penalidades, João Bezerra brilhou mais uma vez defendendo 2 cobranças. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Dupla pede para sair antes mesmo de estrear com a camisa alvinegra. São 17h06, Pedro Piscinato. E os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batistão, um grande abraço para você, um abraço especial também para o amigo ouvinte ligado aqui no Esporte em Debate. Daqui a pouco o Guarani visita o Novo Horizontino lá no Jorjão, segunda rodada do Campeonato Paulista. E é claro, o torcedor bugrino vai acompanhar todos os detalhes dessa partida aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Pelo lado da Ponte Preta, além do Serginho, Brian Borges e também o Pedro Martins, que seriam reforços para 2026, deixaram a Ponte Preta, não vão defender a Macaca nesta temporada e daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essas saídas. Batista. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o Everton tá acertando com o Grêmio, agora resta a liberação do Palmeiras. O Palmeiras não quer deixar escapar o jogador, mesmo tendo o Carlos Miguel. E o Santos tá acertando um pré-contrato com o Vitinho, jogador que pertence ao Dínamo de Kiev, mas somente para julho, ou seja, no final da temporada europeia ele deve chegar no Peixe, Batista. Bem, são 17h07, hoje até às 18h40. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado com sede na cidade de Paulínia, com atendimento para toda a região metropolitana de Campinas. Em todos os setores tem soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Ampla variedade de produtos, tubos, conexões e válvulas de PVC, aço carbono, inox e cobre. Linha completa para combate a incêndio, materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Completa infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Está começando uma obra, então não compre os materiais antes de consultar a KS Tubos. Ligue 3833-8900. 3833-8900. Visite a loja KS Tubos na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, em Paulínia. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Acesse para saber mais. kstubos.com.br. Boa tarde, Batista. Qual o valor aproximado que a Ponte tem que pagar de Transferban? Augusto é quem está querendo saber. 0841 é o final do telefone dele. E aí, Pedro Piscinato, tem o valor aí exato? Aproximado? Aproximadamente 2 milhões. Como eu disse ontem, são 2 transferbans que a Ponte Preta sofre, um da CBF pelo atraso nas parcelas do CNRD, que dá cerca de 1,3 milhão, e o da FIFA, que é cerca de 110 mil dólares, e aí somando os dois, dá quase 2 milhões de reais, Batista.
17h10, boa tarde, Batista e amigos da mesa. Tigrão, CH, Gleger, o Serginho fará falta sim. Batista precisa entrevistar o presidente da Ponte para dar satisfação para a torcida sobre o transfer ban. Abraços, Joel Maurício, Ponte Pretano de Mojimirim. Abraço para você, muito obrigado. Também penso que o Dr. Torrano deveria dar uma entrevista coletiva. Se for o caso, não precisa nem falar de forma exclusiva com a Bandeirantes. Pode ser entrevista coletiva, nenhum problema. Aliás, até melhor, né, que fosse a coletiva, porque cada emissora tem os seus ouvintes e aí mais pontepretanos teriam possibilidade de saber as ideias do presidente. Mas, até agora, nenhuma manifestação nesse sentido. Boa tarde, Batista. A Ponte já pagou o transfer ban e os salários têm que cobrar essa diretoria. Esse time parece santo, só vive de promessa, Gilberto. Abraço para você, Gilberto. Muito obrigado pela sua participação. Batistão, boa tarde. O futebol está tão maluco que não me surpreenderia se o técnico Marcelo Oliveira, que está com o salário atrasado, retornasse para o Guarani. Não é Marcelo Oliveira, né, amigo? É Marcelo Fernandes. Marcelo Oliveira foi treinador da Ponte no passado. Mas este Marcelo, campeão brasileiro da Série C, é Marcelo Fernandes. E o ouvinte está dizendo que não vai se espantar se ele retornar para o Guarani, em caso de 2 derrotas seguidas do Matheus Costa contra o Novo Horizontino e Santos ficasse no seu lugar. Abraços a todos. Qual é o nome? Não assinou? Sidemi de São Paulo, HSG. São Paulo, abraço para você, Sidemi. Muito obrigado pela sua participação. Acho difícil, né, Breno? Foi essa mesma diretoria que demitiu Marcelo Fernandes, mesmo no caso de queda do Matheus Costa. O retorno de Marcelo Fernandes acho pouco provável, né? É muito difícil que isso aconteça, Batista. Como você disse, né, foi essa mesma diretoria que demitiu ele e até de forma errada demitiu ele. Agora, se tratando dos clubes de Campinas, eu acho que a gente não dá para dizer que já viu de tudo que pode acontecer. Agora, acho muito difícil, tipo 1% de chance de acontecer isso que o ouvinte está falando. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Logos Materiais Elétricos. Tem pagamento à vista. Para pagamento à vista, 10% de desconto, tá? Produtos Tramontina e Margírios, desconto de 12% à vista. É muito preço bom, hein? Logos Materiais Elétricos, loja na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Fale com Nivaldão. Nivaldão, ele que comanda a Logos. Ele com as filhas, a Flávia e também a Letícia. Logos Materiais Elétricos, repito o horário de funcionamento. De segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, um horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Não tem tempo durante a semana?
vá aos sábados das 8 até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. Está no ar Esporte em Debate, hoje até 18h40. Vai terminar um pouquinho mais cedo, tá bom? Você está aqui conosco hoje na mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e para o FM 85,7. E também para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Ele que opera o Switcher, equipamento que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela sua audiência. Aproveita, manda aí um joinha para nós. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h20, hoje até às 18h40, porque às 6h40 vai começar a grande jornada esportiva para Novo Horizontino e Guarani. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atendimento que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece soluções que vão do dia a dia até as soluções para grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde estiver. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abraço a conta. Rádio Bandeirantes. 17h22, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço sempre muito especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera em dia de jogo. Após tropeço na estreia, você acredita em uma vitória do Guarani hoje, diante do Novo Horizontino fora de casa? Essa é a minha torcida, mas sinceramente acho muito difícil. Então, como é a segunda partida, vou repetir, torço muito para que o time melhore, porque se repetir a atuação do final de semana, perde para o Novo Horizontino. Você acha que Serginho fará falta no elenco da Ponte em 2026? Sim, é um jogador que poderia ajudar muito a Ponte, portanto, fará falta sim, Batista. 17h23, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. 17h25, Ponte ou Guarani, hein? Vamos começar com Guarani.
Vamos lá, então, informações do Bugre. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, o Guarani já chegou no estádio Jorge Ismael de Biasi, cidade de Novo Horizonte. O Bugre já está por lá. Inclusive, tempo bom na cidade de Novo Horizonte, nesse momento 29 graus. A gente sabe que lá é um pouco mais quente, em Campinas está 28 graus. E a expectativa é claro que os jogadores vão cansar bastante, principalmente nesse início de temporada, né? Lá é muito mais quente e é até mais seco, então é claro que o fôlego dos jogadores vai ter que estar hoje bem mais preparado do que do jogo do último sábado, até porque choveu, hoje não tem expectativa de chuva para o jogo dessa noite. A bola rola daqui a pouquinho às 7 da noite na cidade de Novo Horizonte. Bom, para falar a respeito do time, o Igor Pereira está fora, uma lesão do ligamento cruzado anterior no joelho. Infelizmente o Igor Pereira vai ter que passar por cirurgia. Já eu vou pedir para o Elton Grimaldi, vou até mandar aqui um print das redes sociais do Igor Pereira, porque ele se pareceu bastante chateado, né? E a gente fica chateado por ele, né? Tanto o pessoal da imprensa, a torcida, porque o Guarani contratou esse jogador para ser titular como um segundo volante, era uma das principais esperanças, ele que jogou muito bem pelo Náutico no ano passado, e logo de cara o jogador acaba se contundindo, tendo essa contusão no joelho, vai ter que passar por cirurgia, vai ter que perder toda a temporada e é um salário que o Guarani não pode mexer, ou seja, o Guarani tem que pagar o salário dele durante toda a temporada. Quem tá vendo no YouTube o print do que ele postou nos stories, eu vou até ler. Infelizmente sofri a temida lesão de LCA. Ficarei de fora dos gramados por um tempo. Eu creio que tudo tem um propósito. E em todo tempo Deus é bom. Vou voltar mais forte. Aí ele colocou uma foto dele no primeiro tempo, né? E ele colocou assim: eu tava tão feliz, eu não entendo. E uma cara de choro. Infelizmente, né? Essa lesão do Igor Pereira, logo de cara, a gente tinha informação de que ele era um dos que vinha treinando melhor durante a pré-temporada, ajudaria bastante ao lado do William Farias, ao lado do Diego Torres, mas agora não adianta lamentar. Ele tá fora do campeonato e não sei se volta durante a Série C do Brasileiro. Bom, quais são as opções que o técnico Matheus Costa tem? O Natan Melo entrou no decorrer da partida. Ele já falou na entrevista coletiva que ele veio e ele prefere atuar como primeiro volante, mas ele também joga como segundo volante. Então o Natan Melo, que entrou no lugar do Igor, hoje é a principal opção. Quem mais que o treinador tem de opção? Ele tem o Fabrício Dias. O Fabrício, sim, veio para ser o reserva do Igor Pereira, mas ele chegou na semana passada, ou seja, ele tem menos tempo de treino. E o Fabrício faz mais essa função de segundo volante. Quais são as outras opções? Tem o Ralf também. O Ralf é um primeiro volante e o William Farias ele poderia atuar como segundo volante. Então são opções imediatas para não mexer no esquema de jogo. Agora, o treinador até pode mexer no esquema, pode colocar um zagueiro a mais, pode colocar o Rafael no lugar de um dos atacantes, pode colocar o Rafael no lugar do Cicinho, porque o Rafael entrou bem, só que seria um improviso, até porque o Rian, ele sentiu uma contusão muscular e como reserva imediato do Cicinho, hoje não pode atuar. Então o Rafael, eu não me surpreenderia se ele colocasse o Rafael no lugar do Cicinho, como lateral direito, mas deixando um time mais defensivo. Existe a possibilidade também, é claro, dele colocar um jogador a mais no meio-campo, povoar mais o meio-campo e tirar um dos atacantes. A provável formação, daqui a meia hora vai sair a escalação do Guarani, mas a provável formação de Kaique França no gol, Cicinho ou Rafael na lateral direita, o Rafael Donato e o Jonathan na zaga e o Emerson na esquerda. No meio-campo, William Farias, aí o Natan entrando no lugar do Igor, tem a opção do Ralf e até mesmo do Fabrício,
e o Diego Torres na armação das jogadas, e lá na frente Mirandinha, Guilherme Parede e também o Luca. Vamos ouvir um trecho da entrevista coletiva do técnico Matheus Costa, logo depois do jogo, falando a respeito dessa formação do Guarani, né? Inicialmente ele fala sobre os dois zagueiros, o Jonathan Costa e também o Rafael Donato. Hoje é o que eu penso. O ideal é... Eu vejo que o que traz equilíbrio e confiança para uma equipe é o dia a dia e sequência de jogos. Se a cada jogo a gente mudar a defesa ou mudar 4, 5 peças, a gente não vai... A gente está trabalhando no momento de construção, de formatação de equipe, criando uma identidade, e hoje é o que eu vejo. Agora, vai ser no dia a dia, vai ser na sequência que a gente vai estar analisando. Futebol, você não tem uma definição sempre, né? Você tem uma sequência de trabalho, e obviamente que o trabalho gerando resultado nos traz confiança e continuidade. Então, vejo que o Costa e o Donato, nos momentos que foram exigidos hoje, eles se sobressaíram, principalmente em duelos de bola de lado, em duelos de bola de frente. Então, só que nós temos jogadores à disposição também que estão qualquer oportunidade aí, pedindo oportunidade também, que tem qualidade. O primeiro tempo a gente não fez um primeiro tempo de acordo com aquilo que a gente esperava. Acho que faltou encaixe da nossa pressão. Isso foi corrigido no intervalo. Eles iniciavam a construção com 2 zagueiros e com o Luan na frente dos 2 zagueiros ali, fazendo uma trinca. Quando pressionávamos somente em 2 e ficava 3 contra 2 no meio de campo. Ajustamos isso no intervalo. Trabalhavam muito bola vertical de um lado para o outro, tentando utilizar os 2 beiradas, né, o Wellington e o Paulo Baia, o que nos causou desequilíbrio. Ajustamos isso no intervalo, acredito que fomos efetivos nisso durante o segundo tempo. Passamos a controlar o jogo e criando chances. Tivemos a oportunidade no momento de concretizar a vitória, e futebol é detalhes. Acredito que o primeiro tempo, mesmo o Primavera tendo mais controle do jogo, também tivemos 2 boas oportunidades. Eles também tiveram. Nesses detalhes ninguém se sobressaiu. Segundo tempo iniciamos com outra postura, de outra forma, conseguimos fazer o gol, tivemos chance de fazer o segundo gol. E no último lance do jogo, é uma construção que nós estamos tendo de equipe, de identidade. É claro que vai ficar uma frustração grande pelo último momento da partida, na último lance do adversário, se concretizar em gol num lance que a gente trabalhou muito e que a gente sabia do poder também do nosso adversário. Então fica esse aprendizado. A gente está numa competição equilibradíssima, qualquer detalhezinho pode pesar a favor ou contra. Sem dúvida, o Rafael, a gente trabalhou nessa situação durante a pré-temporada também. A gente revezou bastante os 3 atletas nessa função, tanto o Cicinho quanto o Rian, que acabou se lesionando agora essa semana, como o Rafael. Então são 3 alternativas que nós temos ali naquela função, cada um obviamente dentro da sua característica individual. Bom, o Matheus deixou claro na entrevista coletiva que o time precisa ter uma continuidade. Eu acho que ele não vai mexer no 4-3-3, que tem sido bastante contestado, principalmente pelo Guarani fazer um gol, e quando o Guarani faz um gol recua muito o time. E também pelas peças que ele vem mexendo no decorrer das partidas. Bom, eu acho que o Guarani vai ser mantido no esquema 4-3-3, como eu disse, mas tem a possibilidade do Rafael ganhar a posição do Cicinho, e eu acho que o mais natural é o Natan ganhar a posição do Igor Pereira, porque, pelo que disse o treinador, ele tem a convicção que o time precisa de mais jogos repetindo a mesma escalação, a não ser que ele tenha mudado de ideia depois da pressão e da entrevista coletiva. Uma coisa é certa, a corda tá no pescoço dele. Ele vai ter que fazer o time jogar bem hoje, convencer o torcedor, mesmo que não vença e tenha um empate, mas que apresente um futebol diferente. A gente vai ouvir também o treinador do outro lado, o Enderson Moreira,
porque o Henderson teve menos tempo de trabalho. Da reapresentação do Novo Horizontino para cá, foram praticamente 20 dias. O Guarani teve 40. Tem jogador chegando até agora. O clube apresentou, por exemplo, ontem o atacante Jardiel. Novos reforços ainda vão chegar. A provável escalação do Novo Horizontino deve ser a mesma do jogo contra o Santos, com o Jordi, com o Alvarinho, o Gabriel Bahia, Patrick e o Mike, o Leonaldi, o Luiz Oyama, o Diego Galo, o Tavinho e o Rômulo e o Robson na frente. Deve ser essa a formação do Novo Horizontino. Vamos ouvir o que disse depois do jogo também, a derrota para o Santos, derrota de virada, né? Porque o Santos virou para cima do Novo Horizontino, que teve mais volume de jogo, teve condições de vencer, e o Henderson Moreira falou na entrevista coletiva. Eu particularmente acho que a gente, se eu pudesse fracionar um pouquinho o jogo, eu acho que a gente começa com algumas dificuldades. A equipe do Santos cria algumas situações, bem embora esses lances todos estavam em impedimento, e alguns até com bastante impedido, e acaba que criou uma superioridade assim, naquele começo de jogo. Depois a gente consegue controlar, começa a jogar e acho que ali a gente fez o gol e poderia ter ampliado. Tivemos pelo menos 2 ou 3 oportunidades muito claras ali para poder fazer o gol. A gente não conseguiu, voltamos para o segundo tempo, eu acho que a postura foi boa também, criamos situações, acabamos perdendo uma bola no meio, sofremos o gol, um bate-rebate, né? A bola rebateu e sobrou para o Gabriel, né? E aí assim, ficou aquele jogo, o Santos teve algumas oportunidades, a gente também estava ali próximo, e aí no finalzinho a gente acabou sofrendo gol. Acho que a gente está muito triste pelo resultado, mas ao mesmo tempo a gente está assim, com o sentimento de que a gente veio e enfrentou a equipe do Santos sem ser uma equipe que só joga em transição. A gente jogou também, a gente marcou em cima, marcou pressão, tentou criar dificuldades, criamos boas oportunidades. Muito se falou assim que a equipe do Santos só teve uma semana de treinamento e a gente não teve nenhuma semana com todos os atletas. Nós estamos com atletas chegando até hoje, entendeu? Segunda-feira chega mais atletas, chegaram agora na quinta, na sexta. Então assim, a gente não... Dia 17 apresentaram poucos atletas e a gente tentou de todas as formas pegar alguns meninos da base, pegar alguns jogadores que estavam ali à disposição, e a gente foi dando ritmo para que a gente pudesse ter um elenco bom aí nessa... É um campeonato com poucas datas e muito seguido, né? Então a gente jogou hoje, joga na terça-feira, joga no sábado e joga na outra terça, então assim, e depois no outro sábado. Então é uma sequência muito difícil, né? A gente precisa avaliar bem, analisar cada situação. O tempo de recuperação no começo de temporada, ele demanda mais dias. Então a gente precisa avaliar bem cada situação para ver o que a gente vai reunir. É claro que a gente queria estrear em casa com um resultado positivo, com uma vitória, seria muito bom. Isso não aconteceu, mas agora é o nosso momento, a torcida tem que comparecer, né, para poder nos apoiar, porque o campeonato é muito difícil, é um campeonato muito igual, assim, como eu falei, assim, teve equipes que conseguiram uma preparação anterior, teve outras que tiveram menos tempo, algumas equipes que mexeram muito no elenco. Então a gente precisa do apoio do torcedor, sabendo que nós vamos enfrentar uma grande equipe, que o jogo vai ser muito difícil. A gente precisa estar muito concentrado, mas ao mesmo tempo assim, a gente sabe do carinho do torcedor e principalmente assim, a gente contando com esses meninos, né? São jogadores que eu acho que trazem um DNA do clube, já conhecem, já estão convivendo mais com o clube. É uma coisa natural para mim, eu sempre gostei de trabalhar com essa mescla de jogadores jovens com jogadores experientes. Bom, tá aí o Henderson Moreira até relatando as dificuldades de início de temporada para todos praticamente, para um time que treinou 20 dias, tendo que misturar jogadores da base
e não tem todos os atletas ainda, mas hoje, como ele disse, para o Novo Horizontino é muito importante porque eles vão jogar para conquistar os 3 pontos. Primeiro jogo dentro de casa, expectativa do torcedor empurrando o Novo Horizontino também. Ingressos para esse jogo de 10 a 40 reais. Os valores de 10 a 40 reais para Novo Horizontino e Guarani. Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão. Jogo começa daqui a pouco às 7 da noite. Vou repassar as 2 prováveis escalações do Novo Horizontino de Jordi, Alvarinho, Gabriel, Patrick e Mike, Leonaldi, Luiz Oyama, Tavinho e Diego Galo, Rômulo e Robson. E o provável Guarani, de Kaique França, Cicinho ou Rafael Donato, Jonathan e Emerson, William Farias, Natan, aí a dúvida entre Fabrício ou Ralph, e também o Diego Torres, Mirandinha, Guilherme Parede e Luca. Arbitragem do jogo, Fabiano Monteiro dos Santos. Assistente 1, Daniel Paulo Zioli. Assistente 2, Henrique Perinelli Oliveira. E o VAR de Thiago Luiz Scarascati. Quer comentar um pouquinho a respeito do time principal, profissional, Batista? Já eu vou falar de Copinha, do Guarani classificado, porque já tem jogo amanhã. Sim, mas antes, olha, se tem algo que combina tanto quanto o futebol. No domingo é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história. E convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão semola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "o macarrão já tá pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço, que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Hoje, jornada esportiva mais cedo, né? O programa também é mais curto. Vamos lá dar uma olhada, então, no Fala Galera, dessa terça-feira. Tem jogo todo dia agora, todo dia. Não tem o que fazer. Vamos em frente. Após tropeço na estreia. Empate, né? Última hora, tal, tropeço. Você acredita em uma vitória do Guarani hoje diante do Novo Horizontino fora de casa? Olha, eu acredito desde que mude muita coisa. O Guarani tem que ser um time mais organizado, mais compacto, com menos hiatos ou espaços vazios entre as 3 linhas de um time de futebol e melhor posicionado em campo, né? Não pode ser aquele time que parece estar correndo de calça jeans molhada, né? Não pode ser aquele time que tem uma dificuldade monumental para trocar 3 passes. É um time desorganizado no jogo contra o Primavera. Pode terminar o jogo de daqui a pouco e eu vou dizer, ó, parecia outro time, deu encaixe, mostrou padrão,
envolveu o adversário, e esses são atributos gerados a partir de uma mudança radical de comportamento. Se isso acontecer, eu acredito na vitória sim. Se for o Guarani, só aquilo que vimos contra o Primavera, vai perder o jogo lá em Novo Horizonte, e acho que o empate, nesta altura do campeonato e pelo regulamento, ele recupera 1 ponto fora de casa dos 2 que o Guarani jogou no lixo no último sábado. Não é ruim um empate, não. Melhor dos mundos sempre é vencer, mas é um jogo tinhoso, e o Novo Horizontino também vem de derrota e vai querer, obviamente, recuperar os pontos que perdeu, mas jogando bem, diferente do Guarani contra o Primavera. O Novo Horizontino jogou bem contra o Santos lá na Vila. E agora o Fala Galera da Macaca. Você acha que Serginho fará falta no elenco da Ponte Preta em 2026? Sim, vai fazer falta. Até porque em terra de cego quem tem um olho é rei. Dentro da média técnica do elenco da Ponte, o Serginho está acima da média. Não é nenhum Júnior, Leovegildo Júnior, nenhum Paulo Roberto Falcão, nenhum Batista. Não é nada disso. Não é nenhum Clodoaldo Tavares Santana, nenhum Vanderlei Paiva, nenhum Zé Carlos. Não. Não. Nenhum Zenon, nenhum Dicá. Não. Longe. Longe. Muito longe. Mas a gente tem que analisar o contexto e o entorno. E o entorno que existia ao redor dele, no elenco da Ponte, nos sinalizava o seguinte: o time tem que ter como titulares o Serginho e mais 9. Ele, Serginho, o Elvis e mais 9. Ou Serginho e mais 8. Serginho e mais 8. Diogo Silva, Elvis, Serginho e mais 8. Então vai fazer falta sim, até pelas carências do elenco, pelas dificuldades de manter as contratações e de colocar para jogar, colocar em condições legais as contratações. É um momento tenebroso, é um momento preocupante e não é hora de perder jogador, mas a gente sabe como é que a banda toca, tem hora que não tem o que fazer, principalmente vulnerável, absolutamente vulnerável, como está a Ponte com relação ao seu relacionamento contratual com todo o seu elenco. Batista. 17h47, Ano Novo e a sensacional promoção do Ponto 10, Pizzaria e Restaurante continua. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, de terça a sábado a partir das 18 horas. E aniversariante ganha rodízio de pizza se tiver um grupo de 10 ou mais pessoas. É só falar com o João Dias pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Eu vou ouvir o CH já, mas antes tem um intervalo. Em instantes, o CH vai falar do Guarani. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
último derby disputado fora de Campinas, 1979, Pacaembu. São Paulo recebeu aquela Campinas, capital do futebol. O Guarani de Carlos Alberto Silva, que mandou a campo exatamente o time de 78. Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, Capitão Careca e Bozó, e a ponte de Cilinho com Carlos, Toninho Oliveira, Eugênio, Nenê e Toninho Costa, Vanderlei, Lola e Dicá, Lúcio, Osvaldo e João Paulo. Detalhe, Cilinho deixou Odirley no banco. E os gols de Capitão e Zenon de pênalti. Público, o maior da história desse confronto derby campineiro. 38.948, 3 de junho de 79, Pacaembu, Guarani 2.0. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. CH fala do Guarani, já aproveita, responde também aqui para o Thiago. Matheus Costa está equivocado e precisa mudar o seu mindset. Mindset é uma palavra em inglês, né, que significa mentalidade, forma de pensar, né? A gente pode traduzir dessa maneira e mudar crenças, hábitos. Como ele falar em criar identidade se o campeonato começou agora e a formação do time está ocorrendo em paralelo? Ou ele escala por nome? Tem muito jogador leão de treino, a equipe precisa sim ser ajustada mediante os desempenhos nos jogos, diz aqui o Thiago em CH. Só temos uma partida de parâmetro. Todo mundo sabe o que eu acho do trabalho do Matheus. Eu não teria ficado com ele para essa temporada. Aliás, eu não teria demitido o Marcelo Fernandes lá atrás. Tudo bem. Já que a diretoria bancou o treinador, tirou o Marcelo e colocou o treinador do Guarani, o Matheus Costa, que não conseguiu subir o Guarani, e além disso bancou para o Campeonato Paulista, a gente tem que dar tempo para o cara. De 10 jogadores, 4 apenas são remanescentes e 6 são novidade. Não se forma um time em 30 dias, nem em 40. Agora o campeonato não espera, é verdade também. Agora, sugerir que ele tem que mudar o modus operandi no geral, qual é o embasamento? Uma partida? Isso não existe no futebol. E eu não assisto treinamento. Eu não sei se tem leão de treino ou não no time do Guarani. As informações são trazidas todos os dias pelo Breno. A gente confia no trabalho dele, no testemunho dele, que está em loco todo momento acompanhando o dia a dia do Guarani. Agora, tirar conclusão de um time que está sendo remontado por uma partida, eu acho um grande equívoco. Eu não estou fazendo defesa do Matheus Costa. O conceito dele de futebol não me agrada. Tanto é que antes da virada do ano, eu coloquei claramente a minha posição, como todos os meus companheiros. Foi praticamente unânime que o Matheus Costa não deveria continuar. Mas o Guarani escolheu, não é? A gente tem que respeitar isso, né? O Farney bancou o treinador, né? Então ele deve ter muita confiança no trabalho do Matheus. Senão eu não teria nem demitido o Marcelo Fernandes lá atrás. Então a gente tem que esperar. Tem que esperar. Alguns jogadores nitidamente ainda estão fora de esquadro, né? Que a gente
comenta isso nos bastidores do futebol, fora de esquadra, fora de forma, ainda está se aclimatando, mas o fato é que o campeonato não espera, o Guarani não pode perder o jogo de hoje, o desempenho precisa melhorar e principalmente, Batista, para encerrar meu comentário, a performance e organização do meio campo precisa ser bem diferente, além dos laterais terem que participar de maneira mais positiva do jogo. Não dá só para transferir a responsabilidade para 3 ou 4 jogadores de meio campo. O lado do campo também tem que funcionar, senão a bola não chega na frente. Não é? Então eu aguardo, espero, é mais torcida do que esperança, tá? Que o Guarani seja diferente, espero que não perca, tá? Mas o Novo Horizontino é um adversário muito complicado. Repito, se o Guarani não tiver um desempenho, uma organização diferente, vai ter muita dificuldade nesta noite em Novo Horizonte, Batista. 17h56. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900.
zero. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h01. Já Breno Beretta vem com os times Guarani e Novo Horizontino. Esse é o jogo que a Rádio Bandeirantes Campinas transmite nesta noite com a narração de Roger Williams. Fique ligado, fique atento, já tem as escalações e, claro, também a ficha técnica com arbitragem. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. 18h03, Breno Beretta e os times definidos para o confronto de daqui a pouco às 7 da noite. Definidos e escalados. Vamos lá com a escalação do Guarani. Primeiro, vou pedir para o Elton Grimaldi, além do hino do Guarani, também colocar no YouTube, quem quiser acompanhar. Bom, já era esperado, né? Na direita, como eu disse, o treinador preferiu manter o Rafael, então ele prefere manter o Rafael. No gol, Kaique França 1. Na direita, o Rafael com a 3, vai de lateral direito. Aí na zaga, Rafael Donato, capitão, com a 5, Jonathan, número 4, e o Emerson, meia dúzia, na lateral esquerda. No meio campo, William Farias, 15, Natan Melo, número 8, entrando no lugar do Igor, e o Diego Torres, número 10. Na frente, Guilherme Parede com a 7, Mirandinha com a 11, Luca, número 9. No banco, à disposição do Matheus Costa. Tem 2 goleiros, Matheus Klaus, 12, e o Fred, 25. Aí tem o Cicinho para a lateral direita, o Maurício Antônio para a zaga, Renan Castro para a ala esquerda, o Ralf para o meio campo, Fabrício Dias para o meio campo, Isaac para o meio campo,
Cauã Jesus, tanto para o meio quanto para o ataque. Guilherme Cachoeira para o meio campo. E para o ataque, Dentinho e Maranhão, ficando primeira vez à disposição do treinador. Vamos agora com a escalação do Novo Horizontino. Novo Horizontino do técnico Enderson Moreira. Bom, a numeração tá toda diferente aí, né? A ordem, eu vou passar na ordem aqui o Jordi, goleiro número 93. Vou passar na ordem que tá aqui, depois eu escalo o time certinho. Tem o Luiz Oyama, meia dúzia, o 10 Rômulo, o 11 Robson, o 14 Eduardo Brock, o Tavinho 15, Leonaldi 18, Diego Galo 19, Ivan Alvarinho 22, Dantas 25, 77 Mike. Esse é o time do técnico Enderson Moreira. Já eu passo certinho o time na pedra, até porque a formação certinha, porque eles não colocaram na formação certinha. E o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos, auxiliar número 1 Daniel Paulo Zioli, assistente número 2 Henrique Perinelli Oliveira. Batista. São 18h06 em Campinas. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Batistão, ontem ainda dentro do Esporte em Debate de segunda-feira, a gente trouxe aqui a notícia da saída do Serginho, até apareceu no BID, pegou muita gente de surpresa, um novo contrato do Serginho com o clube de Minas Gerais, o Norte Esporte Clube. Como eu disse, saiu no BID aí, ele foi emprestado a esse clube que disputa a primeira divisão do futebol mineiro. Esse empréstimo é válido até abril de 2026. Vale lembrar que na semana passada o Serginho assinou um novo contrato com a Ponte Preta. Com a Ponte Preta ele assinou esse novo vínculo até o final de novembro do ano que vem e aí foi emprestado para esse time de Minas Gerais. A informação que eu tenho é que o Norte Esporte Clube fez uma proposta salarial maior do que ele recebia aqui na Ponte Preta. A Ponte não conseguiria cobrir essa oferta e aí acabou liberando o jogador por empréstimo. Eu citei também a saída do Pedro Martins, volante que já estava no elenco da Ponte Preta, ele que pertence ao Sport, mas no ano passado defendeu a Chapecoense na Série B, conquistou o acesso da Série B para a Série A vestindo a camisa da Chape. O Pedro Martins era um dos 11 contratados para defender a Ponte Preta em 2026, mas aí por essas divergências contratuais, o Pedro Martins não vai defender a Macaca nesta temporada. Outro jogador que ontem à noite também a gente teve a informação que não permanece na Macaca é o Brian Borges. A gente sempre citava ele, que ele é lateral direito de ofício, mas provavelmente até pela carência no elenco da Ponte Preta, ele jogaria na lateral esquerda, função que ele já fez no Paysandu, o último clube que ele defendeu. Como eu disse, o Brian Borges é um lateral direito de ofício, mas lá, vestindo a camisa do Papão, por muitas vezes jogou na lateral esquerda, em algumas oportunidades até de ponta esquerda ele jogou, um lateral muito ofensivo, com muita qualidade de finalização e também de cruzamento, mas aí por essa situação do transferban, essa dúvida se jogaria ou não, ficaria à disposição ou não do técnico Marcelo Fernandes, o Brian Borges acabou pedindo liberação aí da Ponte Preta, foi liberado e pelo andar da carruagem, amanhã na partida entre Ponte Preta e Velo Clube, teremos a Ponte Preta com garotos da base novamente. Estou acessando aqui o site da FIFA, a Ponte Preta ainda aparece punida com o transferban no site da FIFA, o jogo é amanhã, 9 horas da noite contra o Velo Clube. Eu acho que é muito difícil essa situação ser revertida a tempo do Marcelo Fernandes poder contar com esses novos reforços, né? Agora 9, já que o Pedro Martins e o Brian Borges não vão ficar na Ponte Preta. O BID também não saiu nenhum nome desses 9 reforços, então acredito que pela situação, pelo andar da carruagem, amanhã a Ponte Preta deve mandar a campo na equipe titular o mesmo time que começou a partida contra o Corinthians, e no banco de reservas devemos ver mais uma vez um grande número de garotos da base da Ponte Preta, e ainda sem o Serginho, que foi embora, como eu disse, vai defender o Norte
do Norte Esporte Clube de Minas Gerais. Então, mais uma vez, uma situação muito preocupante, até porque já é a segunda rodada de um campeonato de apenas 8 rodadas nessa primeira fase, e a Ponte Preta mais uma vez não deve poder contar com seus reforços, uma situação muito difícil até para o próprio Marcelo Fernandes. Como ele disse na coletiva após o jogo contra o Corinthians, ele trabalhou com os novos contratados até na quinta-feira, o jogo foi no domingo, então a esperança que ele tinha e o que foi passado para ele no dia 2, no dia da reapresentação, foi que esses novos jogadores ficariam à disposição, então atrapalha também todo o planejamento do técnico Marcelo Fernandes. Acredito que até para ele trabalhar, para ver o time que ele vai mandar a campo e também até gerir o elenco, conversar com esses jogadores, é muito difícil por conta dessa situação do Transferban, uma situação muito triste da Ponte Preta. E agora falando da Copinha, um pouco de alegria para o torcedor pontepretano, mesmo sem alguns jogadores importantes que subiram da Copinha para o profissional. A Ponte Preta conseguiu garantir a classificação ontem, saiu atrás do placar, estava perdendo para a Francana, e já nos acréscimos do segundo tempo, o Heitor, garoto sub-17, que está integrado no elenco da Copinha, fez o gol, conseguiu o empate a Ponte Preta, e aí nos pênaltis o João Bezerra mais uma vez brilhantemente aí defendeu 2 cobranças e ajudou a Ponte Preta a garantir a vaga na próxima fase. A Ponte Preta já joga amanhã na Copinha, vai enfrentar a equipe do Cruzeiro 5 horas da tarde lá em Franca também, Batista. É compreensível, né, a situação da Macaquinha. Perdeu 8 jogadores. Mesmo assim, com toda a dificuldade, buscou o empate, saiu perdendo. No finalzinho do jogo, marcou o gol, a partida terminou. E aí, nos pênaltis, João Bezerra, anote esse nome. Muito bom goleiro, hein? Muita qualidade, a Ponte que já revelou grandes goleiros pro futebol do Brasil, tá revelando mais um aí, tá vindo aí João Bezerra, ele que está disputando essa Copinha. Então, conseguir a classificação foi um feito notável devido aos desfalques do técnico Nenê Santana. Vamos lá, Tigrão, começo com você falando aí da Ponte, amanhã pega o Velo. O time do Velo empatou na abertura do campeonato com o Botafogo, mas teve uma boa performance. Meteu bola na trave e tal, a bola não entrou, mas jogou bem o time do Velo Clube Pintado. Bastante conhecido aqui, né, do público, dirigiu Ponte e Guarani. Ponte em 23, Guarani em 24. E aí a sua expectativa para o jogo de amanhã? De preocupação. O Velo está mais alinhado do que a Ponte. O Velo treinou mais, está mais entrosado, tem mais padrão de jogo e vem para Campinas para ganhar o jogo. Não tem conversa. E a Ponte, com todos esses problemas aí relatados pelo Pedrinho, não adianta aqui ficar batendo em ferro frio, né? Eu volto a falar sobre problemas administrativos da Ponte quando o cenário mudar. Não adianta ficar comentando em cima de factoide. Não adianta ficar comentando em cima de expectativa. Quinta-feira, a gente recebeu a informação do treinador da Ponte que foi um problema burocrático e que para o segundo jogo estaria todo mundo à disposição. Não vai ter nenhum à disposição, pelo menos até agora. E eu quero queimar a língua, porque eu estou muito preocupado. Então, esse assunto, para mim, por enquanto, para não ficar batendo em ferro frio e até sendo desrespeitosamente repetitivo com o nosso ouvinte, eu não falo mais. A hora que vier a informação, eu falo, ó, não vai pagar, não tem como pagar, o elenco vai ser esse, foi todo mundo embora e acabou. Aí a gente comenta. Ou, tá todo mundo liberado para jogar, agora o elenco tá inteiro, entre aspas, porque alguns já foram embora, aí a gente volta a falar. E quanto ao jogo, a palavra é superação. Vamos ver até quando, e tomara que ele tenha essa varinha de condão, que o Marcelo Fernandes consegue manter a unidade, que ele vai conseguir manter o foco. E essa questão
do objetivo comum nesse vestiário da Ponte. Até quando que o vestiário vai estar na mão dele e o time entra e separa as coisas? Até quando ele vai conseguir a blindagem? Até quando? Eu tenho preocupação porque o ser humano é emoção pura. O ser humano, ele tem uma parte psicológica, uma parte emocional, uma parte mental que tem limites. Essa é a minha preocupação. Espero que com a sua habilidade, com a sua seriedade, com a sua proposta de honestidade, que o Marcelo consiga manter esse grupo coeso para o jogo de amanhã. Mas a preocupação é muito grande e eu, sinceramente, não sei que Ponte nós vamos ver em campo. Se a Ponte que passou uma borracha em tudo que estava acontecendo na Série C, se fechou os jogadores, junto com a comissão técnica, em torno de um objetivo e com muita hombridade foram lá, subiram o time e ainda conquistaram o título muito comemorado e comemorado de forma justa, de forma plausível pela grande torcida da Ponte. Que Ponte nós vamos ver? Aquela ou uma Ponte agora que já está esfacelada emocionalmente, fisicamente, porque o emocional também interfere na parte física. Espero ver a Ponte com o foco do ano passado, especialmente na Série C. Espero, tomara que isso aconteça. Aí a Ponte tem chance de ganhar o jogo. E o torcedor ignore tudo que está acontecendo. É um problema, está difícil de resolver, o problema está instalado, a gente sabe que o pessoal está correndo atrás de todas as maneiras, está difícil de resolver, então tem que ir com o que tem. E o que a Ponte tem? 11 para começar e 11 meninos para figurar no banco. É isso. O que pode fazer a diferença? Aquilo que sempre fez ao longo de toda essa história bonita, de conquistas, de fatos inéditos do torcedor, do clube, que é o torcedor. Ele sempre fez a diferença. Então, esqueça. Não vou. Tá louco, tô com o saco cheio. Esqueçam isso. Esqueçam. Separem as coisas. Sem protesto violento, sem dilapidar patrimônio. Isso aí não leva a nada. Patrimônio do clube, ordeiramente, e carregar o time nos braços amanhã mais uma vez. Isso pode fazer a diferença. Porque dentro de campo, fora essa força incomum da torcida da Ponte, eu vejo o resultado que a Ponte pode oferir durante os 90 minutos com muito pessimismo. Batista. E para você, CH, Ponte e Velo amanhã, partida marcada para as 9 da noite. Como falava até uma menina que fazia propaganda de um circo. Salvo engano, era Bostock, o nome do circo, né? É esse mesmo. E aí, quando era Deixa eu ver, peraí, eu achei aqui. Achei aqui, Bostock. Quando era para anunciar o horário da sessão, ela com aquela vozinha dela, né, de criança, falava 9 da noite, às 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Essa versão ela já tinha crescido, né? Já era mulher, mas começou fazendo a propaganda ainda quando era adolescente. E aí, CH, jogo para as 9 da noite, 9 da noite. Qual é a sua expectativa, hein? É de pessimismo também. Diante de tudo que está acontecendo, o problema começa na parte anímica, né? O time está muito cabisbaixo. Foi assim que eu vi o jogo contra o Corinthians. O resultado não é o questionável. É como você perde, né? Acho que o Corinthians tem mais time que a Ponte. Jogava em casa, tudo certo, né? Mas você percebe que alguns jogadores estão amedrontados, com muita preocupação. Não jogam só o que jogaram diante do Corinthians, mesmo sendo o Corinthians. A Ponte não tem um time ruim. Agora precisa estar todo mundo, né? Mais uma vez, o Marcelo não contará com força máxima. Isso é um problema gigantesco.
Isso tudo na parte teórica, porque na prática tudo pode ser revertido. O futebol é assim, né? Não tem muita lógica. Às vezes você tem certeza que o time vai lá, vai desempenhar e perde o jogo jogando em casa. Isso acontece toda hora no futebol. Principalmente num campeonato onde os times se parecem muito. Apesar de ter feito uma boa estreia, o Velo que endureceu para o Botafogo, mas o time do Velo tem um time muito parecido com o time da Ponte. Muito parecido. Então, o que faz a diferença? O treinador, a estratégia e a execução. Para você executar o que o time treinou, você precisa de duas coisas. Primeiro, estar preparado fisicamente, para cumprir com e sem a bola o que determina o treinador. A Ponte não está preparada de maneira aceitável fisicamente ainda. Começou sua preparação e todo mundo sabe por quê um pouco depois. E segundo aspecto, que é a história da preocupação, da parte emocional dos jogadores. Não transportem o que aconteceu na Série C para o Campeonato Paulista. Aquilo foi um ponto fora da curva, completamente. Não é? E eu comentei isso na hora do almoço, vou repetir aqui, que a Ponte consiga continuar com Marcelo Fernandes acreditando na diretoria. Porque se perder o comandante, o que é ruim pode piorar demais. Agora, em termos de futebol dentro do campo, eu espero que a Ponte se supere, não é? Porque eu estou também bastante preocupado com o jogo de amanhã, Batista. São 18h21, Mauro. Tá perguntando, Breno Beretta, o que é que o Guarani tem que fazer para passar de fase na Copinha. Vencer, né? Essa fase é mata-mata. Se empatar é pênalti, Se empatar com o 15 de Jaú, vai para os pênaltis. Guarani que conseguiu a classificação, venceu o Corinthians pelo placar de 2-0 ontem, jogando muito bem. Inclusive o Kevin marcou um golaço. Não quero fazer nenhuma comparação, pelo amor de Deus. Não me enchem o saco com relação a isso. Mas o gol que o Kevin marcou me lembrou Evair. Bola cruzada, subiu, olhos abertos e a cabeçada de cima para baixo, a lá, grandes artilheiros. Então tem muito predicado, esse menino tem que entrar no time principal do Guarani. Então, respondendo, o Guarani tem que vencer. Ou no tempo normal, se empatar é pênalti e aí vai passar de fase. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Sabe aquele derby mascado, duro, bem disputado, doído, 1976? Estávamos a 31 do segundo tempo lá no Brinco, quando de repente, pênalti para o Guarani na cobrança, o número 10. Ele mesmo, El Bigodon, Zenon chutou e o Moacir defendeu, 0-0 terminou. Mas o Guarani mesmo assim se classifica para a fase semifinal. 3 de outubro de 76, brilhou o goleiro Moacir da Macaca, pegando o pênalti de Zenon, 0-0, mas o Bugre se classificou. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h25, ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band. Santino Martins, do Campos Elíseos. Meu Deus do céu, o que estão fazendo com a nossa querida macaquinha? E o pior de tudo é que isso é caçapa cantada. Porque esse pessoal que aí está já tinha provado incompetência e votaram para eles continuarem. Então, para mim, o maior culpado disso tudo é esse cidadão que votou para essa equipe continuar. Então, eles, ao meu ver, é eles que têm que arrumar dinheiro e tirar a macaquinha dessa situação. Porque é aquele detalhe, né? Foi burrice 2 vezes. Mas vamos ver o que vai acontecer. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Breno, Adilson do Botafogo. Mas que joguinho sem vergonha esse do Guarani, hein? Mudou o time, mudou todos os jogadores, mudou o campeonato e o futebolzinho é o mesmo ridículo de sempre. É um futebolzinho onde o Guarani consegue tomar pressão de qualquer time que vem no brinco. É brincadeira, eu assisti ontem o jogo do Noroeste contra o RB Bragantino e o Noroeste pressiona o time do Bragantino. E olha que o Bragantino não é qualquer time, né? Não é qualquer timinho, não. Mas, cara, e aí quando o Breno Beretta vai fazer a pergunta para esse técnico fraquíssimo, sem recurso, que o Guarani começou o Paulista como terminou a Série C, ele se irrita com a pergunta. Ele se irrita com a pergunta, mas como? Sabe, por quê? Se tudo mudou, o campeonato mudou, os jogadores mudaram e o técnico é o mesmo e o futebol é o mesmo, pior. É o pior de sempre. É o mesmo futebol ridículo. Entendeu? Passou da hora de trocar esse técnico absurdamente fraco. O Guarani não consegue praticar um futebol dominante dentro do brinco. E olha só, jogadores aí que eu vi anteontem lá no brinco lá, que o William Farias, fraquíssimo. O 8, então, o Igor Pereira, assiste. Ele entra em campo para assistir o jogo de dentro de campo. É fraquíssimo também. E esse Parede que se livra da bola, estamos vendo tudo novamente, assistindo o mesmo filme do ano passado. Alguma coisa tem que ser feita e resta agora trocar esse técnico urgente, porque o tempo é curto e voa. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, Adilson. Deu uma tigrada aí, hein, companheiro? Deu uma esticada. Vou pedir autorização aí pra você. Vou gravar uma vinhetinha com trilha. Tigro! Batista, pergunta pro CH quantos jogos ele quer ver que o Diego Torres não tem condições. Desde que chegou aqui, enterrou o meio-campo do Guarani. Não fez uma partida decente. Aí vem o Farden e fala que quer emprestar o japonês, que pelo menos corre e tem vontade. André Yoshida, você foi citado, hein, CH? Ô André, um grande abraço para você, obrigado pela pergunta. Não tá jogando bem. O ano passado o meio-campo estava mais ou menos encaixado, irregular, e esse ano o meio-campo não disse até agora que veio. O Matheus Costa tem que dar jeito nisso, reposicionar, trocar talvez uma peça ou outra, mas eu, por enquanto, não tiraria o Torres do time titular.
18h29, Roger Williams já está posicionado. Ele que vai narrar o jogo aqui na Rádio Bandeirantes, sempre com a melhor qualidade do rádio do Brasil. Jogo começa às 19 horas, por isso o programa vai terminar um pouco mais cedo, às 18h40. Alô, Roger, um abraço pra você, boa noite. Um abraço, Batista. Saudações esportivas a você, ao pessoal que está acompanhando o nosso Esporte Debate. Já estamos aqui na nossa cabine de transmissões, já com as imagens lá de Novo Horizonte, no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão. 28 graus a temperatura por lá. Que legal que o Guarani já foi domingo, né? Pra se ambientar, ficou lá em Rio Preto, treinou no CT do Mirassol. Já tá ambientado com essa temperatura que é muito alta, é diferente da nossa, que apesar do calor também na RBC, mas lá é muito alto realmente. O Bebê citou agora há pouco, mas sempre importante para aqueles que estão indo para Novo Horizonte agora, acompanhando a gente pela internet, né? Entradas custando entre 10 e 20 para arquibancada geral, 20 e 40 para arquibancada inferior, ambos setores sem opção de meia entrada. Já para o torcedor do Guarani, valores variando entre 20 e 40 para arquibancada, também com a possibilidade de meia entrada. Há sempre a expectativa de um público bom de Campinas, do Alviverde, lá acompanhando esse bugrão que precisa vencer. Fez um jogo que todo mundo esperava que fosse melhor contra a equipe do Primavera, mas hoje, depois de mais um treinamento, mais uma conversa com o seu treinador Matheus Costa, a gente espera um bom resultado e ele deve vir lá de Novo Horizonte. Já estamos por aqui, Batista. Legal, tá aí Roger Williams, que vem rasgando a lata, já intervalo depois, novamente as escalações e os comentaristas vão analisar o time que o Matheus Costa vai colocar daqui a pouco em campo diante do Novo Horizontino. Intervalo, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h34, Breno Beretta escalhe o time do Guarani, o Novo Horizontino, a bola rola já já. Vamos lá, Guarani definido e escalado pelo técnico Matheus Costa, buscando a primeira vitória no Campeonato Paulista. Kaique França, o goleiro número 1, Rafael sendo mantido como lateral direito com a 3, na zaga o capitão Rafael Donato com a 5 e Jonathan número 4. Na esquerda, o Emerson meia dúzia. No meio campo, William Farias com a 15, Natan Melo com a 8 e Diego Torres com a 10. No ataque, Guilherme Parede veste a 7, Mirandinha com a 11 e Luca, número 9, à disposição do técnico Matheus Costa no banco. Matheus Klaus, 12, Fred, 25, 2 goleiros. Cicinho com a 2, Maurício Antônio com a 13, Renan Castro 16, Ralf 14, Fabrício Dias 22, Isaac 20, Cauã Jesus 21, Guilherme Cachoeira 23, Dentinho 17 e Maranhão 19. O Novo Horizontino, do técnico Enderson Moreira, de Jordi, número 93, 22 para Alvarinho, na zaga Dantas 25, Eduardo Brock 14, Mike, ala esquerda 77, Leonaldi 18, Luiz Oyama meia dúzia, Tavinho 15, Rômulo 10, Diego Galo 19 e 11 para Robson. No banco, Lucas Ribeiro 1, César Augusto 31, Patrick número 4, 5 Jean Irmer, 7 Ayrton, 16 Vinícius Paiva, 17 Matheus Bianchi, 21 Alemão, 26 Gabriel Bahia, 30 Nicolas Careca, 41 Hélio Borges e 50 para Juninho. Arbitragem do jogo. Fabiano Monteiro dos Santos, assistente 1, Daniel Paulo Zioli, assistente 2, Henrique Perinelli Oliveira e o VAR, Thiago Luiz Scarascati. Se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história. E convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "o macarrão já tá pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. Vamos lá, Tigrão, em 30 segundos, tá bem escalado o time do Guarani para pegar o Novo Horizontino. Tá bem escalado, eu acho que o Cicinho foi muito mal na estreia
contra o Primavera. O Rafael entrou bem, jogou ali na beirada. Claro que quando o time é atacado, na bola parada, ele fecha um terceiro zagueiro, é um cara que cabeceia bem. É bem verdade que com 3 zagueiros o Guarani tomou um gol bobo na última bola do jogo, mas é coisa do futebol. E também uma atração aí no banco, né? O Maranhão, que é um cara que eu acho que joga muita bola. Se tiver bem, se já tiver totalmente recuperado e pelo menos com ritmo para uns 35 minutos, pode ser uma grande arma aí do Guarani para o segundo tempo, caso haja a necessidade. No demais, Natan Melo entrando aí no lugar do Igor, que teve esse problema seríssimo no joelho, né? E vamos em frente. Tá escalado, tá coerente. A escalação no papel, no jogo comentado, tá legal. Perfeito. O problema agora é o jogo jogado. E para você, CH, tá bem escalado o Bugre. Eu acho que nós temos que dar essa segunda partida como uma oportunidade para o treinador mostrar e para o time também que a impressão do primeiro jogo foi apenas uma impressão. É o que tem para o momento. Acho que está teoricamente bem escalado. Espero que o desempenho seja bom. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br.
Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Já a bola rola e a Bandeirantes transmite para você. Saia na frente e comece 2026 com a Desktop, a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, com ofertas a partir de R$ 79,99. A Desktop entrega conexão 100% fibra ótica em todo o interior e litoral paulista. Já são mais de 1 milhão de clientes que confiam em uma internet rápida, estável e que está sempre ao seu lado. Assine agora e garanta uma internet de qualidade para toda a família. Perfeita para trabalhar, jogar online e maratonar suas séries favoritas. São planos que cabem no bolso para fechar 2025 com chave de ouro e começar 2026, que já está rolando, com ainda mais diversão. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou visite a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Final de programa. Na sequência tem Novo Horizontino e Guarani. Você vai acompanhar o jogo com a melhor transmissão do rádio brasileiro. Roger Williams vem aí, vai dar o recado pra você. Fique aqui, aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes.